Fala pessoal, fala galerinha massa que tá estudando aí, tá estudando mesmo? Ou tá somente olhando para o livro? Não sabe? Tem que estudar, viu? Eu sou o professor Almeida Júnior, esse é o canal Bora Atualizar, com mais um vídeo produtivo para você que está estudando para o seu concurso em geral ou está estudando, se preparando, se qualificando para o seu Exame Nacional do Ensino Médio. Se gostar, se curtir, já deixa o seu like aqui embaixo, tá certo? E manda isso para os seus amigos. E se você não mandar para os seus amigos, mande para os seus inimigos. Mas vamos bombar esse canal. Bora atualizar. Eu fico perguntando, às vezes, será que o meu aluno, será que o meu amigo, será que você aí, tá certo? Sabe as diferenças, o que é cidade, o que é urbano, tá? Será que é a mesma coisa? Será que são distintos? Será que são a mesma coisa e não se completam? Ou será que são distintos, mas se complementam? Eu não sabe, eu não sei, tu sabe? Eu sei. Você sabe? Não sabe não? Pois você está no lugar certo. Nossa aula agora é sobre conceitos urbanos, tá certo? Por que isso é importante para você? É porque ele vai te impulsionar na tua nota. Porque os conceitos urbanos, eles estão presentes nos discursos dos enunciados, por exemplo, da sua prova, tá certo? Então é importante você entender cada conceito urbano, porque a partir dos mesmos, tá, se constroem possibilidades e mais possibilidades de questões do seu concurso e de itens para você que vai tirar uma boa nota no Exame Nacional do Ensino Médio. Então é importante você entender. Por exemplo, cidade. Quando eu menciono cidade, automaticamente você deve lembrar de quê? De aglomerações, de concentrações, de atrações, tá ok? De quê, professor? De pessoas, de serviços, de bens, de mercadorias, de interesses, de necessidades, de frustrações, entendeu? Então falar de cidade é você imaginar o palco, é você imaginar o cenário, tá certo? Que você não pode confundir com urbanização, tá? Cidade é o palco. Tá? É tão tal que cidade, tá ok? Vem muito antes do processo de urbanização. Já se fala em Uruk, tá certo? Ou hoje, por exemplo, o território do atual Iraque, ó, há um tempão, tá certo? Eu preciso saber a data, professor Almeida Júnior, das primeiras cidades. Tá, eu não aconselho, eu aconselho que você saiba na hora da sua prova, na hora do seu exame, que cidade remete a esses termos, aglomeração e concentração, tá certo? Com um leque muito grande de concentração e de aglomeração. É esse o conceito que eu menciono quando se fala de cidades. Agora, é interessante, se eu falo de cidade, tu puxa no mapa mentalzinho da tua cabeça, nas tuas gavetinhas geográficas, a expressão sítio urbano. Quando eu menciono, ou quando você é questionado sobre sítio urbano, é bom você lembrar que o sítio urbano, ele é o local da construção da cidade, tá certo? Ele é onde a cidade surgiu, tá certo? Algumas correntes de pensamento geográfico mencionam o chamado assoalho da cidade, ou seja, o berço da cidade, ou melhor, o local de elaboração, de construção da cidade. Você não pode confundir sítio urbano com local de formação, porque é formação da ideia de processo, tá? Então o sítio urbano, ele tem que dar ideia, na hora da sua prova, tu não pode esquecer da ideia de origem, de gênese, tá certo? Tipo o discurso, aqui surgiu a cidade A, B, C, aqui surgiu Ur, aqui surgiu Belém, aqui surgiu Brasília, aqui surgiu Teresina, enfim, tá certo? Aqui surgiu São Gabriel da Cachoeira, enfim. Isso é o chamado assoalho da cidade, ou melhor, sítio urbano. Beleza. Puxo cidade, questiono a questão de sítio urbano e vem mais um conceito urbano, só referente à matriz que é a cidade. Qual é o conceito, professor? A famosa função urbana. O que eu devo entender por função urbana? É o papel econômico que a cidade desempenha, tá certo? É o carro-chefe da produção, ok? Econômica, rentável, produtiva da cidade. Eu ia dizer do centro urbano. E eu digo da cidade. Ou seja, a cidade X, ela está associada ao quê? Ao comércio. Função urbana, comercial. A cidade Y, cidade de Santos, está associado mais ao quê? A atividade portuária. Qual é a função urbana mais destacada? A atividade portuária, tá certo? Professor, uma cidade só tem uma função urbana? Não, pelo contrário.
tá certo? Vai depender, tá certo? Vai depender de tudo que ela aglomera. Vai depender de todas as potencialidades aglomeradas nessa cidade. Portanto, é correto, geograficamente, você afirmar num momento tenso de prova, no momento tenso de exame nacional do ensino médio, que uma cidade pode ter várias e várias funções urbanas, certo? Ok, então cidade, passei por sítio, já dei uma passeada por função urbana, vem o quê? Olha, da função urbana, que é o papel desempenhado pela cidade, você vai ter agora um outro conceito urbano. Qual é, professor? É o de hierarquia urbana. O que eu devo entender por hierarquia urbana? É como as cidades estão organizadas, tá certo? É a famosa organização das cidades, ou seja, é a escala, tá, de produtividade, de importância econômica que cada cidade tem, certo? Ou seja, deixa eu tentar ver se eu explico melhor para você. É o exercício das influências, tá? É o que cada ponto, cada cidade apresenta. É o exercício das influências. Vila, cidade local, centro regional, metrópole nacional e megalópole. Cada escala, tá, de cidade na hierarquia urbana tem a sua área de influência. É como se você imagina isso, entendeu? E aí entra, tá, ok, dois grandes fatores importantes. Quais são, professor Almeida Júnior? Quais são, professor Almeida Júnior? O desenvolvimento, a evolução dos transportes com as comunicações. Como que isso vai influenciar numa resposta correta na sua prova, tá certo? Não sei qual é o seu destino, mas na sua prova. Porque da vila, tá, que é a base da hierarquia urbana, eu posso me comunicar diretamente com a megalópole, entendeu? Que é a chamada hierarquia atual, contemporânea, tá certo? Não existe mais essa regra da vila se comunicar com a cidade local. Não, devido ao desenvolvimento dos transportes, das comunicações, eu aqui da cidade local posso me comunicar direto com a metrópole ou as metrópoles nacionais. Isso é a chamada hierarquia urbana. Já vimos cidade, sítio urbano, função urbana, puxamos para a hierarquia urbana e agora contemplamos o conceito chamado rede urbana. O que é que eu devo entender por rede urbana? Fluxos. O que é que na minha cabeça tem que ter, tá certo, referente à rede urbana? São as interligações entre as cidades. Tá certo? Se você colocar aqui, ó, na sua cabeça, nas suas gavetinhas geográficas, que rede urbana significa as interligações entre as cidades. Ou seja, essas interligações a partir de quê, professor? A partir de desenvolvimentos, a partir de crescimentos. Lembrando que, geograficamente falando, crescimento é diferente de desenvolvimento. Vou gravar uma aula para você para dar as diferenciações, as distinções, tá, entre crescimento e desenvolvimento. Voltemos. O que eu devo entender por rede? Fluxos. Fluxos. Dinamismo. Dinâmica. Tá certo? De quê? De quê, professor Almeida Júnior? De quê? De pessoas. Assim, filho. Assim. Pessoas. Assim, de mercadorias. Assim, de produtos. Assim, de informações. Enfim, eu devo entender que a rede urbana é o ir e vir, certo? Por isso, a rede urbana é muito, muito colada com hierarquia, com função urbana, certo? Ufa, professor, tem mais ainda? Tem. E esses foram os conceitos associados à cidade, tá? Então nós vamos para onde agora? Para urbanização. O que é urbanização? São as migrações, ou seja, os movimentos da galera que sai do espaço rural para a galera que vai para o espaço das cidades, que você já sabe o que é uma cidade, entendeu? Então, quando você fala de urbanização, você fala de ir e voltar, ou seja, aumentar a população na cidade e diminuir proporcionalmente a população no espaço rural, tá certo? Isso é o que nós chamamos de urbanização. É um processo, começo, meio e fim. Portanto, a urbanização é um processo o quê? Finito,
Entendeu? E quando as pessoas chegam a 100% urbano, vem o que, Almeida Júnior? Vem o que, professor Almeida Júnior? Vem o que, cidadão? Vem o crescimento urbano. O crescimento urbano é a alteração, tá certo, da cidade de forma o quê? Demográfica, tá certo? O crescimento urbano é a implementação de infraestrutura a partir do critério populacional, tá? E o crescimento urbano ele é diferente da urbanização. Por quê? Porque o crescimento urbano ele é ilimitado. Por exemplo, tá? É a influência populacional através de quê? Através das taxas de natalidade. Tu tá entendendo? A diferença de urbanização para crescimento urbano? Beleza? Beleza, acabou os conceitos, professor? Não, não acabou não. Só para lembrar, lembre-se que as cidades e a urbanização tendem ao quê? A aglomerar. Certo? As chamadas aglomerações urbanas. E quando nós falamos de aglomerações urbanas, tem que vir na sua cabeça um conceito chamado metrópole. Metrópole é o agente, tá, gente? Metropolização é o processo. Cuidado com isso, tá? O que eu devo entender por metrópole? Vou te dar duas grandes dicas. Metrópole tem a ver com duas coisinhas básicas. Básicas nada, muito importante que eu vou falar agora. Mais de 1 milhão de pessoas aglomeradas, pá! E um grande poder de atração, entendeu? Eu te garanto, tá? Se você põe isso na sua cabeça, mais de 1 milhão de pessoas e um grande poder de atração, você deslancha sem medo de ser feliz na sua prova, no seu exame, no seu destino, que é a aprovação. Tipos de metrópoles. Elas podem ser regional ou podem ser nacional. Qual é, professor Almeida Júnior, a grande diferença? A amplitude. Tá certo? A ampliação, tá certo? O campo de disseminação das influências, do poder de atração que cada metrópole tem, tá certo? Isso é o que nós chamamos de metrópole, um conceito muito trabalhado junto ao Exame Nacional do Ensino Médio. Surge mais um conceito, tá certo? Surge mais um conceito. Qual o conceito? Conurbação. Conurbação. O que é conurbação, professor? É quando você tem uma unificação urbana. Eu vou repetir. Unificação urbana. Eu não falei união. Por que, Almeida Júnior? Por que, professor? Porque a união dá a ideia de espontaneidade, tá? E a conurbação, ela é propositada, tá certo? Ela é artificializada, ou seja, é de origem antrópica. Então, o que eu devo entender por essa unificação urbana? O encontro físico, o encontro econômico, o encontro financeiro, o encontro de resolução de problemas urbanos. Isso é o que nós chamamos de conurbação. A, B, C, D paulista. Entendeu? Quem é do Maranhão vai saber disso, tá certo? São Luís, São José de Ribamar, Passo Lumiar e Raposa. São 4 cidades que vão formar, a partir da conurbação, um outro conceito. Qual é? A de região metropolitana. Um conjunto contínuo de municípios integrados a um município polo, que geralmente é a metrópole. Tá? Aí eu já te dei outro conceito urbano, que é o de regiões metropolitanas. E quando 2, 3, 4, 5, 6 aglomerações urbanas com mais de 1 milhão de habitantes se conurbam, formam as megalópolis. Certinho? Formam as megalópolis, tá bom? Esse, tá certo? É um vídeo para você exercitar os chamados conceitos urbanos, tá certo? Não esquece, cidade é diferente de urbanização, tá certo? Obrigado pela atenção, tá ok? Se você gostou do vídeo, curte aí, dá um like aqui embaixo, tá ok? E não esquece, tá? Inscreva-se no nosso canal. Bora atualizar. Eu sou o professor Almeida Júnior. Sucesso para você!